Shalom, meus queridos! Mais uma super live nesse canal maravilhoso, Fogo da Verdade, que está sendo uma bênção nos nossos corações, na nossa vida. Cada ministração, cada louvor tem tocado, tem impactado vidas. Eu sou muito grata ao Senhor por essa missão, por esse chamado, e sou muito grata ao Senhor pela participação de cada um de vocês e que tem nos ajudado nessa divulgação, tem nos ajudado a levar essa semente que nós plantamos aqui com tanto temor ao Senhor, com tanto amor à palavra de Deus. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer vocês. Pessoal, chama o pessoal aí, manda os aviõezinhos, chama o pessoal para participar com a gente, para que eles sejam também aí renovados por essa palavra que nós vamos falar sobre perseverar até o fim. Hoje nós estamos nos dias tão complicados que, se a gente não tiver a nossa perseverança ativa, o combustível focado no Senhor, é muito difícil a gente continuar sem nos abalar. Então, que essa ministração seja sobre a vida de vocês, assim como as outras ministrações estão sendo, e que Deus possa fazer, o Espírito Santo possa convencer e possa trazer o alento, a palavra necessária que seu coração hoje precisa. Em nome de Jesus. Shalom, minha querida! Shalom, shalom! Aleluia! Muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado esse nosso desafio aí de ministrar sobre as nossas vidas. Muito obrigada mesmo. Só gratidão por esse aceite, né? E que você, que o Espírito Santo se sinta à vontade entre nós, que você seja boca, como sempre, para as nossas vidas, nosso coração, através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. É uma alegria, uma honra a gente poder estar aqui juntas, né? E a gente poder servir o Senhor. É lindo demais isso. Amém. É muito lindo isso. Poder semear, poder somar, né? É verdade. Isso é realmente maravilhoso. Amém, amém. E hoje nós vamos falar sobre perseverar, né? É verdade, Cíntia. É verdade. Vamos falar sobre perseverar. Que verbo lindo é esse que Deus nos deu, né? É verdade, é verdade. E é o que eu acho que é o que mais nos resta hoje. A Bíblia nos fala sobre isso, né? Jesus falou tanto sobre perseverança, o apóstolo Paulo falou, os profetas falavam, enfim, a Bíblia nos fala sobre perseverar. A perseverança, nós precisamos realmente perseverar na nossa vida em todos os aspectos, perseverar e também na nossa fé, como nós precisamos ser perseverantes com a nossa fé e mantê-la sempre ali, quente, aquecida pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, para que a gente consiga chegar no alvo, chegar no final, tocar lá no final o sininho, venci, vim até aqui e receber, né, o presente da perseverança, que é a coroa da vida. Amém. É verdade. E como fazer isso, né, pastora? Como ser perseverantes nesses dias tão delicados que nós estamos vivendo, não é? É verdade. A Bíblia já nos alertou sobre isso quando a gente lê lá em Mateus, no 24, você começa a ver Jesus ali com seus discípulos falando, né, sobre os tempos futuros, as coisas que deveriam acontecer. E nós vamos ver Jesus tocando nesse assunto. Ele falando sobre a perseverança, é importante da gente permanecer no caminho. E ele disse também que esfriaria o coração de muitos por causa da multiplicação da iniquidade. Então, como eu vou me manter perseverante quando eu entendo que se eu não me manter longe do pecado e das coisas desse mundo, eu vou acabar sendo contaminada e me esfriando. E assim, andando longe do propósito da vontade de Deus. Esse texto de Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É forte isso, hein? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu também anotei uma outra tradução que eu achei bem interessante. Diz assim: para muitos,
a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam restará apenas cinza. Olha que tremendo isso, né? Então, fala do esfriamento do amor por causa do pecado. E Deus fala para a gente perseverar em amor em Cristo, para que a gente consiga de fato chegar no alvo. Então, hoje em dia, a perseverança é algo que nós precisamos de fato estar atento a isso, aos sinais, né? Aquilo que está ao nosso redor fala, tudo fala, né? Todas as coisas falam e a gente precisa ter ouvido. Às vezes a gente acha que ouvir é somente com os ouvidos, mas não, os olhos também leem coisas, né? Você consegue observar com os olhos, o lugar onde você está, tudo fala. E como é que eu me mantenho perseverante num mundo onde se fala de tanta maldade, desigualdade? Como perseverar? Engraçado que Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei a fé. Então, ele diz assim, como você vai perseverar? Você precisa entender que no meio dessa trajetória de chegar até o final, vai existir o processo. E para mim, eu acho que a forma mais fácil de entender isso é quando Paulo começa a ilustrar, quando ele está ensinando isso, ele coloca isso dentro de uma arena, né, onde existem pessoas todas ali dentro e você está numa corrida. Então ele começa a dizer assim, como é que você vai chegar do outro lado, né? Como é que você vai alcançar do outro lado? Você vai ter que passar pelo meio, o processo ali. E aí muitas vozes estão falando. Hoje em dia você liga a nossa rede social, você escuta de tudo, você vê de tudo. E se a gente começar a ouvir todas essas coisas, todas essas vozes que estão nessa arena, qual voz vai ser a voz que nos guia? Porque a voz que nos guia, ela vai nos levar aonde nós devemos chegar. Se nós vamos confiar em Jesus, nós vamos chegar no alvo. Nós vamos receber, vamos ser premiados com a coroa da vida. Mas e se a gente ouvir as vozes que estão na arena e que são sem direção nenhuma? Nós vamos nos perder. Porque essas vozes, elas não são distintas, são muitas vozes. E elas acabam nos levando para longe. Quando você escuta muita coisa que não vem de Deus, você começa a perder direção. Você começa a ficar tonto, porque você roda, gira, você vai de um lado, vai para o outro. Você começa a se debater e não tem direção. E daí você começa a se esfriar. E começa tudo ou qualquer coisa encher o seu coração. Eu estava ouvindo uma coisa muito interessante essa tarde, e fala exatamente um pouco sobre perseverar, mas fala sobre aquilo que você gera dentro de você, né? Então, o que eu gero dentro de mim vai sair na minha boca. Então, eu gero aqui dentro e eu faço nascer através das palavras. Deus criou o mundo assim, ele primeiro gerou, ele primeiro pensou, ele primeiro criou dentro dele, e quando ele falou, as coisas foram acontecendo. E assim é com a gente. Então, para você permanecer perseverante no processo, você precisa encher o seu coração de quê? De coisas boas. Encher o seu coração de quê? De fé. Em Tiago 1,12 diz assim, feliz é a pessoa que persevera na provação. Então você vai passar pela provação, mas o seu coração vai permanecer intacto, porque ele está em Cristo. Você precisa permanecer com o seu coração ali. E a coisa mais interessante é que, para essa corrida, o que você vai levar? O que você vai carregar para uma corrida? Define também se você vai chegar até o final. Por quê? Porque é como você preparar uma mala. Você vai para um lugar. Como é que você prepara uma mala para ir para a praia e colocar roupas de inverno? Né? Então, para uma corrida, o que você precisa levar? O que você precisa para levar para a sua vida? Existem pessoas querendo levar para a corrida sacos e sacos de coisas que não estão edificando, mas a estão paralisando, porque está pesando. E quanto mais você corre, cansado você fica, mais você vai se desgastando e querendo parar.
verdade. Então, o que você vai levar? Aquilo que te serve, aquilo que te edifica, aquilo que vai encher a sua vida de alegria, aquilo que vai encher a sua mente de força, de fortaleza, aquilo que vai, de fato, quando você se acordar pela manhã, você vai se lembrar, eu tenho um alvo para conquistar, eu tenho um lugar para chegar, nada pode me distrair. São muitas distrações, Cíntia, É verdade. muitas. Muitas distrações nos dias de hoje. Então, assim, para que você chegue até o final, seja seletivo o que você está levando. Carregue somente aquilo que vai te fazer tornar a sua vida mais fácil para você chegar ao final. Carregue a sua fé, né? Como em 2 Timóteo 4:7, Paulo fala assim: combati o bom combate, contemplei a corrida, perseverei na fé. Então ele teve que passar pelo combate, ele teve que enfrentar o meio, ele teve que ser forte na corrida, ele selecionou o que ele carregaria para não se tornar pesado, ele selecionou as vozes que ele ouvia, ele disse, não vou ouvir essas vozes, eu vou ouvir só a voz de Deus, né? Que diz, não pare, meu filho, não pare, né? Não pare, porque você precisa chegar no final. E a Bíblia diz em Tiago que aquele que chegar no final vai receber a coroa da vida. Então, o seu alvo é você chegar lá no final. Então, não olhe para aquilo que dizem. É fácil? Não, não é fácil. Não. As vozes são muitas. E às vezes o que está no nosso coração, não falei do coração? O que está cheio gerando? Você está ali gerando um sentimento de tristeza, de decepção, um sentimento de, sabe, de que eu não estou conseguindo. Aí você escuta uma voz, ela se conecta com o teu coração. Aí você fala, tá vendo? Poxa. Aí você vai para a corrida e você leva também todo aquelas coisas, todo aquele peso, aquele passado mal resolvido, toda aquela vida que não está em ordem, tudo. Aí você no meio do caminho diz assim, tá pesado demais. Então, entre na corrida, mas selecione aquilo que você vai, escolha quem você vai ouvir, gere no seu coração expectativas, sonhos. Ninguém disse que vai ser fácil. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Isso Jesus disse. Amém. E se ele disse, se ele falou, somos, Amém. Nós já somos mais que vencedores. É verdade. Ele não disse que a gente não teria aflições, mas ele disse que nos faria mais que vencedores. Amém. Né? É verdade. Paulo diz isso. Persevera na provação. Você vai ter que correr. Correr cansa, desgasta, né? Você se sente às vezes exausta, mas não para. Não para. Não olhe para as circunstâncias. Então, perseverar até o final é um desafio para todos nós. Mas não é impossível. Aleluia. Não é impossível. Sabe o que eu acho lindo? A gente às vezes reclama do processo, né? Você reclama, você fala, poxa, como é difícil esse caminho até chegar lá, ou até a realização de um sonho, de um projeto, finalizar algo que você está no seu coração. Como é difícil. Mas o processo te ensina mais do que às vezes é tão mais gratificante terminar o processo do que às vezes receber a coroa. Dizer, eu venci, eu consegui, eu passei, foram noites eu jejuei, eu orei, eu perseverei, eu fechei a porta para o pecado, eu disse sim para Deus, eu me comprometi com o Senhor. Fica tudo tão mais lindo. Porque você olha para trás, você fala, eu construí algo para onde hoje eu posso subir e dizer assim, uau, eu venci. Então, perseverar é lindo. Não desista. Vão dizer para você parar. Vão. As vozes, né? Estão lá. O estádio está cheio. Vão dizer que você não foi feito para isso. Vão dizer que você não é capaz de correr essa corrida. Vão dizer que você nem é um atleta.
Ah, vão olhar para você e vão julgar, vão falar, por que você está fazendo isso? Para! Vão tentar parar, muitos até vão jogar coisas em você. Mas se o seu alvo, se o seu foco for lá na frente em Jesus, é a única voz que de fato está conectada com o seu coração, você na sua mente já sabe, eu sou mais que vencedor. Amém. A bagagem tá leve. A corrida e vencer é só uma questão de tempo. Aleluia, amém. Em nome de Então é isso. É um texto lindo, desafiador. É um texto da gente refletir sempre sobre ele. Você pegar esse texto de Mateus e você refletir sobre ele, porque outra coisa que eu observo, né? Eu aprendi a parar e observar a palavra, sabe? Sentido, às vezes eu paro e um texto eu fico observando ele. E você começa a observar esse texto, a Bíblia diz assim, e multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Como que se esfria? Não é assim. É de pouco a pouco. É devagar. Então, cuidado. Tudo fala. Olha para o seu redor. Veja o que está roubando de você a alegria de viver a plenitude de Deus. A gente fica ligado nas redes sociais, né? Você sabe o que está acontecendo no Facebook, no Instagram e todas as outras redes sociais que tem por aí. É o e-mail, é aquilo, é aquele outro. Mas aí eu pergunto, será que o único lugar que de fato nos traz alimento, nos sustenta, o único lugar que de fato transforma, traz uma força, uma paz, um shalom sobrenatural, é quando você entra no secreto com Deus. Amém. Nos conecta naquele momento. Mas às vezes a gente quer se conectar com tudo, menos com essa conexão com Deus. É verdade. Para chegar no final, precisa estar conectado com Deus. Amém. Porque os que serão chamados de vencedores são aqueles que todo o tempo se conectou com o Pai. E é engraçado porque as pessoas elas correm mesmo para a rede social, né? Para desabafar, para escutar as vozes erradas. Na verdade, aí as pessoas falam assim: poxa, mas ai, aquilo aconteceu, mas escuta, você buscou de fato a resposta que vem do Senhor? Ou você buscou a resposta no Google? Que ele fala assim para você: ah, eu tô com uma espinha aqui no rosto. Ele fala assim: ó, daqui 24 horas você vai morrer. Então, é umas coisas assim, bem interessantes, né? E aí a pessoa se desespera. Então, por quê? Porque não foi na fonte, porque não foi no alvo, porque não buscou o correto. É Ela, verdade. ela escolheu buscar respostas aleatórias, respostas que vão agradar o ouvido, que vão passar a mão na cabeça. E nem sempre o confronto vai te fazer desestabilizar. O confronto é para você crescer. O deserto É do Senhor verdade. é progresso, é para crescimento. Por isso É que existe verdade. o deserto. E é nesse deserto que o Senhor ele nos capacita a Verdade. perseverar, É nos verdade. forja, né? Forja o nosso caráter, forja a nossa força, porque ali a gente firma a força aonde tem que firmar, que é na rocha do Senhor. É E as coisas verdade. É elas ficam mais verdade. leves. Não é que as coisas elas param de acontecer, mas é exatamente o que você disse. O fardo fica mais leve e a gente passa. E a gente passa e a gente vence. Porque é essa a palavra do Senhor. A gente acredita na palavra, a gente acredita na promessa. Então não É é meia verdade. promessa. Deus não é Deus de metade. Deus é Deus Não. de completo, Deus é Deus de vitória. A Sim, falta de comunhão, a pois é. falta de compreensão entre as pessoas, a falta de amor mesmo, porque a gente não tem paciência, a gente é pouco pacífico, sabe? Então isso traz muito esfriamento, no meu ponto de vista, né? Naquilo que eu observo, que eu vejo. Eu acho que quando a gente descobrir o poder que tem quando nós estamos juntos,
quando nós nos unimos a um poder tão sobrenatural. E é tão real isso, porque Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, eles estavam num local e ele disse para eles assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, quem tem porta é o inferno, É né? verdade. E quem vai invadir, vai tomar posse, trazer para fora as coisas que estão lá é a igreja. Então, a gente, para trazer aquilo para fora, para trazer de volta o que foi roubado, o que foi tirado, nós precisamos permanecer fortes como igreja. Sim. Então, a comunhão, ela é tudo. É. Essa força que nós temos quando nós somos um em Cristo, parte do mesmo corpo, caminhando na mesma passada, com a mesma linguagem, o mesmo propósito, o mesmo amor, na mesma força, sabendo que se eu caio, quem está do meu lado me ajuda a levantar, Amém, é verdade. né? Essa é a força. Longe de Deus. O coração fica longe de Deus. E é interessante essa coisa do coração ficar longe de Deus, porque quando a gente olha lá em Êxodo, quando o povo foi levado para o Egito, ele foi levado com o propósito que estava passando fome, uma necessidade, né? Os levou para o Egito. Eles ficaram durante mais ou menos uns 30 anos vivendo tranquilo ali, mas por 400 viraram escravos. Depois desses 400, Deus levanta um homem e os tira daquele ali. Então você vê que eles tinham pouco, aquele povo que estava por 400 anos ali, eram quase mais ou menos umas 10 gerações que tinham se passado, eles estavam completamente fora, não conheciam mais Deus no mesmo modo que os seus antepassados. A fé deles não era a mesma, né? A comunhão deles com Deus não era a mesma. No entanto, eles clamaram e Deus ouviu. A Bíblia diz que eles clamaram e o Senhor veio, né? Então, assim, às vezes a falta de trazer um coração que fala a linguagem né, de Deus, a mesma linguagem, tratar tudo isso é o processo, porque você vai ver que esse povo sai do Egito, esse povo, o que eles têm dentro do coração? Vontade de ser livre, mas ainda carrega dentro de si a poluição do Egito, É verdade. né? Então, às vezes, a gente quer implantar dentro da igreja, implantar dentro na onde a gente está indo, as coisas da qual a gente foi ensinado e não funciona. O reino de Deus é tudo novo. Então, o coração fica longe de Deus. A gente precisa, de novo, voltar a adorar a Deus. Tanto que, quando Moisés vai, ele diz assim: deixa que meu povo, né? Deus fala, manda ele deixar o povo ir para que me adore. Sim. Então, o povo, o coração de quando a igreja se esfria, está longe de Deus, tá longe do propósito, tá frio, tá cheio de coisas que são informações e poluições do mundo, sabe? Poluições de que vêm de fora, precisa se ver livre dessas poluições. Por quê? Porque elas acabam nos levando a construir bezerros de ouro, É verdade. adorando deuses que não são o nosso Senhor. Faz muito Então a gente sentido. precisa levar o coração de novo do povo a Deus, conduzir de novo, tirar toda essa poluição do mundo e reconstruir através da palavra de Deus, fortalecendo de novo todo o homem, né? O homem interior, tudo dentro de nós. Faz muito sentido, pastora, porque, na verdade, tem muita gente hoje em dia que pula de galho em galho. E que, na Uhum. verdade, vão para a igreja levando o próprio eu. Se o meu eu não for satisfeito, então para mim não serve. Na verdade, nós temos que buscar a igreja, mas vendo só Cristo, não eu, não ele, é Cristo. Se você não está ali por Cristo, então você não está por ninguém, não vale a pena mesmo. Né? E aí a gente às vezes fala assim, poxa, mas é comigo? Não, não é, não é. É com essa pessoa, ou é com a pessoa que está levando uma bagagem errada, está com uma visão completamente conturbada, sabe? Poxa, Deus libertou do Egito, mas a murmuração continuou naquele povo. A gratidão, Sim. ela, sabe, ela não imperava. Ela teria que, sabe, ser o sobrenatural naquele lugar, ser o mais naquele lugar, era a gratidão do povo, porque em tudo Deus ele proveu, em tudo, mas nunca foi suficiente, né?
Então a gente vê hoje que Deus ele supre, mas nunca é suficiente. E aí as pessoas acabam, ah, não, isso não é para mim porque Se esfriando, né? Se afastando de Deus, né? né? Então assim, poxa, que chato isso. Que chato que as pessoas levam o eu, sabe? O eu para dentro da igreja. E na verdade o eu tem que ficar lá fora. E não tem que nem existir nessa situação. Porque quem tem que comandar tudo não é o nosso eu. Quem tem que comandar tudo é Jesus. A gente tem que se rasgar nos pés do Senhor e, de fato, ser grato por tudo que acontecer. É Não o que verdade. eu quero. Não é o que eu quero. E as pessoas não entendem isso. Então, assim, faz muito sentido isso que você acabou de falar. Então, não é fácil se levantar contra todas as vozes, mas a gente precisa lutar por isso. Que voz vale a pena, né? Eu sei que é muito tentador ouvir todas as vozes, porque ela massageia o nosso ego, ela massageia aquilo que você está querendo viver no momento, né? Essa satisfação de eu tenho, eu posso, eu alcanço, eu consigo, é meu, eu vou viver isso, eu tenho direito, todos esses direitos que às vezes eu preciso viver isso. Faz 18 anos, né? Eu quero viver, é meu direito viver isso. Só que, na verdade, esse eu é um engano muito grande. Por isso que nós precisamos alinhar coração, mente, para que quando a gente falar, nossa boca gere vida e não morte. Amém. Amém. E a Amém. juventude, ela é de Jesus. E a gente tem que começar a declarar isso. Amém. Em nome de Porque profeta se levanta contra aquilo que dizem, né? Profeta se levanta para organizar o caos. Então dizem o quê? A juventude é distraída, não, a juventude é a primavera. É a primavera, a juventude é vida. Deus chamou os jovens, né? Deus chamou jovens, porque os discípulos eram jovens. Deus chamou jovem para incendiar toda uma nação, para incendiar a nação daquela época, daquele momento. Deus chamou essa juventude, é um engano, o inimigo quer tampar o entendimento da juventude, cegar, mas a palavra de Deus é luz para os nossos olhos. E eu profetizo mesmo que uma juventude forte, cheia de Jesus, vai se levantar. Amém. Uma juventude incendiada pelo Espírito Santo, que vai contagiar, vai incendiar mesmo cidades, países, e vão se levantar como uma voz profética forte, distinta no meio da nossa geração. Eu creio nisso. Meu Deus, é onde estão os seus olhos, né? Aonde você colocar os seus olhos. Na verdade, tudo isso acaba ecoando para a mesma coisa, né? Aonde estão os seus olhos? Aonde é a fonte que você busca o fogo? Então, assim, o altar, o fogo vem do céu. Você prepara o altar e quem manda o fogo é Deus, Amém. né? É Então, verdade. assim, prepara o altar da adoração, prepara o altar da entrega, que o fogo vem. A igreja é feita de pessoas, né? O que é a igreja? Nós somos a igreja. Então, assim, o esfriamento, ela vem sim através das pessoas. Nós nos esfriamos, um coletivo, a igreja somos nós, então sim. Né? O esfriamento vem por causa da desobediência à palavra de Deus, vem por causa da soberba, vem por causa da falta de entendimento, de busca da palavra, sim, vem porque a perseguição é grande. É E aí verdade. as pessoas não estão, elas não têm, não aguentam, não suportam a carga, não é fácil, né, suportar todo o peso, mas a Bíblia diz que Deus nos fez mais que vencedores, e essa tem que ser a palavra que ecoa dentro de nós. Amém. Que É verdade. Ele nos fez mais que vencedores, que nós vamos perseverar e nós vamos receber essa coroa, nós vamos chegar até o final. E outra coisa, a Bíblia diz que precisamos ser aprovados por Deus, né? Então, nesse mundo, esse período
que nós estamos, o processo é para a nossa aprovação. Então a gente precisa levantar nossa cabeça, olhar para cima, de onde vem nosso socorro. Sim, se cada um se cada um de nós fizermos a nossa parte, nunca vai faltar o fogo na igreja. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, nós não estamos falando que é fácil. Nós sabemos que é difícil. Engraçado, né, pastora, que a gente estava conversando sobre os céus que a gente não consegue ver. Graças a Deus que a gente não consegue ver. Porque a luta é muito grande, né? É coisa pior que filme que a gente vê, né? Então, assim, não é fácil, mas é possível. É Quando a verdade, é gente possível tem vencer. o foco, né? E que a gente não perca o foco em nome de Jesus. Olha, pastora Ju, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez, sua gratidão pela sua Obrigada a vida. você, Olha, Cíntia, vai ser pelo convite. convocada mais vezes, hein? Oh, Jesus, tamo aí. Obrigada. Um Um beijo no beijo. seu coração. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.